Quero vos saudar com a paz do Senhor. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Crente Sim e eu quero trazer para você uma reflexão da palavra de Deus, que está na Epístola de Tiago, capítulo de número 1 e o verso de número 2 a seguir, que nos diz: Meus irmãos, tende por motivo toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então Tiago vai escrever esta carta segundo a historicidade do contexto bíblico por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo, um tempo de ascensão da igreja na terra, um tempo de propagação do evangelho de Jesus na terra pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus, antes de ir para o céu, quando ele estava no Monte das Oliveiras, e Jesus dando ali o seu sermão para os seus discípulos, Jesus vai deixar para eles uma instrução a respeito de uma promessa. Jesus vai dizer que eles deveriam de ficar em Jerusalém, ir para Jerusalém e buscar em oração, até que do alto, até que dos céus, eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. E o contexto bíblico vai dizer que, mais ou menos nesta ocasião, 120 pessoas, 120 indivíduos, inclusive os discípulos de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e outras pessoas que creram na promessa, foram cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres. A Bíblia diz que é justamente nessa motivação, nesse poder, nessa graça, que a igreja começou a pregoar o evangelho através do sacrifício de Jesus. Jesus sendo a porta da salvação, e quem o aceitasse, quem cresce no sacrifício de Jesus, teria direito à vida eterna. E é justamente nessa ocasião que as pessoas que estavam em Jerusalém, elas ficaram admiradas, porque aquelas pessoas falavam em línguas diferentes, umas línguas estranhas, porque a Bíblia diz que esse poder do Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam no templo, todas elas começaram a falar em outras línguas. Foi a evidência do poder do Espírito Santo naquele momento. E aí a Bíblia diz que Pedro então se posiciona cheio da graça, cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção do Espírito Santo, e Pedro vai começar a pregar e vai dizer que não, que eles não estavam embriagados, que eles não estavam bêbados, pelo contrário, aquilo ali era resultado da promessa de Deus na vida deles, porque Joel já havia profetizado no Antigo Testamento, e Jesus havia os instruído. Então eles estavam cheios da promessa, cheios do Espírito Santo, daquilo que Deus os havia prometido. E naquela ocasião, aquele povo questionava: mas como? O que devemos de fazer para também sentir o que vocês estão sentindo, essa alegria, esse poder, essa graça? E Pedro vai dizer: não precisa de nada, de façanhas, não precisa de sacrifício, coisa alguma. Vocês só precisam se arrepender do vosso pecado, se arrepender do caminho mau e aceitar a Jesus Cristo como o autor e consumador da vossa fé. Veja, meus queridos irmãos, que neste feito a história vai dizer, o contexto bíblico vai dizer, de Atos dos Apóstolos, que quase 3.000 almas nessa pregação de Pedro se rendeu aos pés do Senhor. E a igreja começou a crescer por todas as regiões, porque em todos os lugares, na Judeia, em Samaria, em outros lugares da terra, crentes cheios do Espírito Santo começou a pregar sobre o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição sobre os mortos, e as pessoas que criam começaram a ter as suas vidas mudadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo.
E entenda que Tiago vai escrever justamente nesse tempo. Por quê? Porque em contrapartida, assim como crescia o evangelho, assim como crescia a propagação da palavra de Deus, também começou a crescer a perseguição contra a igreja. E veja que foi nesse tempo que muitos irmãos começaram a ser perseguidos, a ser mortos em praça pública. Até o exemplo de Estevão, que foi morto apedrejado, e todas as pessoas observando aquele ato, aquela crueldade. Alguns irmãos foram mortos a espadas, e tantas crueldade começou a acontecer. E aí Tiago vai escrever para os irmãos dessa época e vai dizer: olha, tende por motivo a alegria quando vocês estiverem passando por perseguição, por luta, por aflições, sabendo que tudo isso, toda essa provação, se ela for confirmada em Deus, ela vai produzir perseverança em vossos corações. Veja que nós não estamos passando por perseguições como a igreja estava passando naquela época. Nós não estamos sendo apedrejados, a gente não consegue ver episódios de pessoas sendo mortas em praça pública aqui no Brasil. Nós também não temos os nossos templos sendo apedrejados, mas veja que as nossas aflições hoje, na atualidade, no nosso contexto de Brasil, as nossas aflições são outras, são aflições de enfermidades, aflições que você olha para situações que não conseguem se resolver, aflições de perseguição no trabalho, calúnia, defamação, quem sabe uma perseguição que você esteja enfrentando, que para você é uma perseguição, uma porta que está fechada, que não se abre. Se nós for falar, são tantas as situações que nós podemos nomeá-las aqui como aflição do tempo presente. Mas veja que Tiago está dizendo para nós nos alegrar nessa aflição. Sabe que Jesus também vai dizer, quando ele está instruindo aos discípulos, ele vai dizer que por amor do nome dele, nós seríamos perseguidos, mas a gente deveria de agradecer, de glorificar a Deus por isso. Por quê? Porque uma vez que nós somos perseguidos por defender a nossa fé, por defender princípios bíblicos corretos, certos, por defender mandamentos bíblicos eternos, uma vez que nós estamos sofrendo esse tipo de perseguição, o Senhor está olhando para nós e está dizendo: nossa, é verdade, a irmã Maria do Carmo, o Paulo, o João, a Joana, enfim, não sei qual é o seu nome, ela está defendendo a fé. Eu pude olhar para ela e confirmar essa fé no coração, na vida dela, através das atitudes dela. Então agora eu vou produzir perseverança no coração dela, eu vou produzir perseverança no coração dele. Uma vez que nós estamos no Senhor, nada pode nos impedir, nos abalar. Veja que o apóstolo Paulo também vai dizer na carta de 2 Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 16 a seguir, que ainda que o nosso homem, o nosso exterior, ele esteja corrompido, ainda que está frágil pelas lutas, ainda que está frágil talvez por uma enfermidade que tenha assolado o nosso corpo físico, todavia o nosso homem interior se renova dia a dia na presença do Senhor. Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, é isso que Tiago também está nos instruindo. A presença do Espírito Santo nada se compara com aquilo que tem nesse mundo. Então, se você tem a presença do Espírito Santo, você tem força para vencer as aflições e você vai ter alegria no Senhor, porque você sabe que essa provação que você está passando, Jesus está produzindo algo na sua vida. Algo que não é passageiro, mas algo que é eterno. E é isso que Paulo também diz na carta de Coríntios, conforme eu citei anteriormente, capítulo 4, que o nosso olho tem que estar direcionado para as coisas eternas, para aquilo que Jesus Cristo tem reservado para as nossas vidas. Porque se nós olhar para o nosso contexto, se nós olhar para o nosso derredor, nós não vamos ter
forças para adorar o Senhor, porque nós vamos ver as tristezas, nós vamos ver o sofrimento, as perseguições, nós vamos ver que a sociedade não flui como talvez a Bíblia instrui, nós vamos ver que o sistema político também não flui, e aí nós vamos nos frustrar, mas se nós olharmos para a promessa de Deus, nós vamos ter motivo suficiente para adorar o Senhor em todo o tempo. E o meu conselho para você neste momento: tenha sua alegria no Senhor. Não espere algo acontecer para você, não espere um milagre acontecer, quem sabe a cura de uma enfermidade ou algo que você está pedindo vir para você ter essa alegria, mas que você possa todos os dias ter essa alegria confirmada no Senhor, que Deus possa te alcançar, que a presença do Espírito Santo possa encher a tua alma de gozo, de alegria, que não importa o que você está vivenciando agora, eu tenho um alvo, e é para lá que eu quero ir, eu tenho um céu que me espera, eu tenho uma casa que Jesus foi preparar para mim, e é para lá que eu quero ir, porque a Bíblia diz que quando eu chegar lá, o próprio Cristo vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas. Então tudo isso que eu estou vivendo agora é passageiro, vai passar, e a Bíblia também vai dizer que tudo isso já ficou para trás, são coisas velhas, passageiras. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, e Jesus é o motivo da minha alegria, e eu sei que essas provações que eu estou vivendo, elas estão produzindo perseverança, porque eu estou cada dia mais crendo em Deus, cada dia mais confiante no Senhor, e todos os dias da minha vida eu estou vivenciando uma nova experiência com Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e que a presença do Espírito Santo, essa que está aqui nesse ambiente enchendo a nossa vida de gozo e de alegria, que nós podemos sentir, possa encher a tua vida também de alegria, de esperança, de paz, de confiança, de certeza que você tem um dono, e o teu dono é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Que Deus te abençoe. Para Ele nada é impossível, para o Senhor todas as coisas são possíveis, e se Ele quiser fazer um milagre na sua vida, Ele é Deus, e se Ele não quiser, Ele continua sendo o mesmo Deus. O importante é que a promessa de Deus, ela foi revelada para nós, e eu tomei posse, e a minha promessa é a vida eterna, é a certeza que tem um Deus que cuida de mim, ainda que no vale que eu esteja, Ele está comigo, não me abandona, porque Ele é o meu dono. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.